Eu sinto um estresse a caminho. Enésima vez que a gente se atrasa para um casamento, não é possível uma coisa dessa. E vai lembrar que vocês são os padrinhos, pai. Pois é, assim não dá nem para disfarçar. Todo mundo vai ver que eu me atrasei. Já posso ouvir os comentários. Ai, o casamento atrasou por causa dos padrinhos. Você está querendo me tranquilizar, é isso? Pai, eu só estou sendo realista. Então guarda esse realismo para você e vai chamar a sua mãe, vai lá. Como é que os pais se viravam antes dos filhos, hein? É toda hora, menino, pega aquilo, menino, chama tua mãe, menino, faz isso. Misericórdia, pobre das crianças. Você já foi chamar sua mãe? Hã? Ô, mãe! Que isso? Que isso? Se fosse para gritar, eu tinha gritado. Eu também sei gritar! Uau! Você também deve saber ir lá dentro chamar a mamãe, né? Isso eu não sei fazer não, mas eu sei te dar umas boas... Eu só não digo porque deve ter um vizinho escutando, eu não quero ser denunciado. Denunciar o pai? Na minha época, os vizinhos denunciavam era pro pai vir e meter a peia. Misericórdia! Ô, Tida, Oi, seu Tida, Carlos. você viu os meus óculos por aí? Vi, seu Carlos? Eu vi, sim, senhor. Mas quando é que tá? Você pode pegar para mim? Posso? Tá aqui. Mas não dava para dizer que estava aqui perto, ô, Tida? O senhor mandou pegar, seu Carlos. É, né? Mas pé da letra assim, você não é no trabalho não, né, querida? Xiii, o clima tá esquentando nessa casa, misericórdia. Tida! Adivinha? Faz o ferro aqui rápido! Adivinha pra quem é que vai sobrar? Eu tô indo, dona Magali, eu tô indo. Pai, adivinha. Vai demorar. Não. Sério? Sério. Eu não consigo compreender. Elas passam 2 horas se arrumando, ainda fica se maquiando no carro porque não deu tempo. É do mesmo jeito que você, que passa o dia na escola e ainda fica de recuperação no final do ano, que não deu tempo de aprender tudo. Uau! Não sabia que tinha tanto em comum com a minha mãe, ó. Ah, você não faz ideia. Eu só tenho uma coisa em comum com você. É que eu espero. Eu espero chegar às contas para pagar. Eu espero você no final da aula ali, quando você está batendo uma bolinha com seus amigos. Eu espero a sua irmã sair do curso de inglês. Eu espero a sua mãe terminar de dizer um monte de coisa que eu nem sei por onde ela começou. Eu espero que um dia vocês reconheçam todo esse esforço. Uau! Eu espero não chegar à sua idade tão cedo, viu? Porque... Olha, menino, Vocês já estão prontos? Pai, adivinha? Você vai com esse tênis? Pronto, entendi da Fashion Week aí, ó. Tem sempre alguém assim, toda a família. Vou dizer logo. Você não desça do seu salto pra me encher a paciência, não, viu? Como se você tivesse alguma paciência, né? Garoto estressado. Oh, minha filha, você tá muito bonita, viu? Obrigada, papi. Só falta uma jaquetinha, duas jaquetinhas, um cachecol, quem sabe uma calça jeans. Mas, fora isso, você tá muito bonita. Você vai ficar junto de mim durante a festa inteira, tá certo? Misericórdia, seu Carlos. Lá vai o senhor de novo com essas Ô, coisas. metida, eu não te perguntei nada. É por isso que eu tenho que vir falar com vocês, viu? Porque senão eu explodo. Ninguém nessa casa deixa eu falar. Misericórdia! Tida, você usou meu computador outra vez e não saiu do seu Face. Ô, minha lindinha, me desculpe, viu? É porque depois você me mostrou esse Facebook, nesse Twitch. Menina, é sério, eu fiz um monte de amigos. Que legal. Mas veja lá o que você vai falar de mim, hein? Qual é mesmo o seu Twitter? É real, Tida. Segue. Real? Até porque tem fake teu por aí, né? Tem o que, meu menino? Ô, Tida, deixa de brincar em serviço e vai lá dentro chamar logo a Magali, porque senão a gente vai chegar Não atrasado. precisa, eu já estou pronta. Só um minuto. Tá certo. Você consegue. Eu disse que tô pronta. Ó, e reconheçam vocês todos que eu fui até rápida hoje, viu? Foi deixar o papai estressado. Até que enfim, você faz ideia de que horas são? Nós somos os padrinhos desse casamento. A culpa é toda sua que não pegou meu vestido mais cedo. Minha culpa, claro, porque a culpa de tudo nessa casa é sempre minha. Por que eu tô surpreso? Carlos, você já prestou atenção que o culpado costuma ficar alterado quando alguém sugere que ele é o culpado? Alterado? Você não me viu alterado ainda. Queria mesmo não ter visto, mas você já me fez o favor de mostrar do que é capaz. Do que você tá falando, mãe? É melhor você nem querer saber, viu? Júlia e Carlos Filho, vocês fiquem de fora dessa conversa. Isso, Carlos, isso mesmo. Deixe seus filhos de fora. Aliás, você já tem deixado eles de fora de muitas coisas da sua vida. Uma situação a menos, uma a mais.
Eu não acredito que nós estamos discutindo relacionamento, não. Isso não pode ser verdade. Só pode ser coisa do capiroto. Ó, eu não quero ficar culpando coisa ruim por tudo que acontece não, viu, Marcos? Bem que ele é chegado numa cena como essa, ó. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu trabalho nessa casa, ó, faz tempo. Não era assim, não. A situação começou a ficar estranha de uns tempos pra cá. Eu não entendo por quê, mas eu vou ficar comentando com tudo no Twitch, gente. Me segue no Twitch, é Real Tida. Gente, Oi. pai, vamos manter o foco? Vamos manter o foco? A gente tem um casamento pra ir. Se a gente não sair agora, a gente vai perder a entrada da noiva e o melhor da festa. E tudo isso, O salgadinho. né? Por causa de um Salgadinho. atraso. Atraso? Então você admite que você se atrasou. Ah, não. Tudo de novo, não. Até porque valeu a pena esperar a mãe, né, pai? A mãe tá linda. É, claro, tá bonita assim. Mas vamos logo para esse casamento, porque esse casamento era para ser no pôr do sol. Só sou de amanhã, viu? Porque o de hoje... Gente, traz salgadinho pra mim, docinho. Quer dizer, docinho pode não, né, pastor? Pode não, é melhor. Gente, ó, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Essa família tá precisando é de oração, mas eu vou arrumar a bagunça que eles devem ter deixado naquele quarto. Seja perene entre nós, graça que nos faz ser família. Seja abundante entre nós o amor que mostra quem tu és. Firma-nos sobre a rocha e seguiremos sem temer. Brilha em nós tua glória e mostraremos que tu és Senhor. Seja um altar nosso lar, onde teu nome é bendito. Seja tua mão sobre nós, atos de pura compaixão, e que a história contada seja viverão para Deus. E no final da jornada, festa e banquete onde não há fim. Seja perene entre nós, graça que nos faz ser família. Seja abundante entre nós o amor que mostra quem tu és. Firma-nos sobre a rocha e seguiremos sem temer. Brilha em nós tua glória e mostraremos que tu és Senhor. Seja o altar nosso lar, onde teu nome é bendito. Seja a tua mão sobre nós, atos de pura compaixão, e que a história contada seja viverão para Deus. E no
final da jornada, festa e banquete onde não há fim. Há fim. Família. Amém. Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu continuo sendo Armando, casado com a dona Heloísa há 33 anos, essa garota linda que está aqui na frente. Vocês não podem ver, mas ela está aqui ao meu lado como esposa amada. Nesse ministério tem me dado todo o suporte, cuidando da nossa casa, dos filhos, de mim, de uma forma extraordinária e, acima de tudo, mantendo o seu coração e sua mente focada no Senhor Jesus. Acho que esse é o segredo, talvez, dessa caminhada longeva, desse relacionamento que trouxe como fruto 2 filhas, agora 4 netos, 2 genros que são amados irmãos e amigos também. Eu quero louvar a Deus diante desta comunidade, pelo cuidado dessa igreja para com a minha vida, me permitindo viver família como prioridade e tendo na liderança dessa igreja também vários exemplos nos pastores, nos líderes, em todas as áreas, o exemplo de família ou de quem busca sempre viver família segundo o modelo de Deus. Nós iniciamos essa série e reconhecemos que toda vez que nós levantamos nossa voz para falar do modelo de Deus, do caminho de Deus, da direção de Deus, como foi dito aqui pelo Daniel, nós sempre remamos contra a correnteza, nadamos contra a correnteza e a maré. Nós vamos sempre de encontro àquilo que é pensamento corrente, pensamento normal da sociedade. Enquanto nós falamos sobre amor infinito, incondicional, a sociedade prega um amor momentâneo, utilitário, que ama mais objeto do que gente e acaba usando pessoas simplesmente por elas representarem um prazer sexual momentâneo e assim por diante. E a igreja continua pregando casamento, fidelidade no casamento, continua pregando o fato de que o relacionamento íntimo e sexual fora do casamento não é o plano divino, nunca foi. E o jovem que se guarda, que se preserva, ele tem do Senhor uma bênção muito especial quando ele entra para o relacionamento, para viver sexo na sua plenitude como Deus quer, dentro do cercado divino. Isso de novo é falar completamente outra língua, diferente daquela que a sociedade prega. Quando a gente fala em justiça, fidelidade, verdade, sinceridade, fala sobre o fato de que nós somos seres humanos falidos e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Tudo isso é contrário ao que a sociedade diz, que nós somos bons, que nós podemos, que nós temos a força dentro de nós. E o homem está procurando essa força, e por mais que os positivistas, as correntes filosóficas, as correntes da própria ciência do comportamento humano, tentem achar no comportamento humano ou na genética humana alguma coisa que possa reverter esse quadro desastroso da nossa sociedade, eles não conseguem. Tudo está muito falido. A esperança dos homens já se esvaiu há muito tempo em relação aos governos, em relação às instituições, em relação aos políticos, em relação inclusive aos religiosos, aos padres, pastores, aos crentes. As pessoas estão decepcionadas
com tudo que estão vendo e ouvindo. E compete a nós, não porque somos melhores, mas porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, compete a nós voltarmos ao nosso manual, a Bíblia, Palavra de Deus. Livro que tem mais de 3.400 anos, desde que o primeiro livro foi escrito. Um livro antigo, que fala da história, que conta a história, que cita a geografia, que é preciso em tantas áreas. Os grandes reinos do mundo são mencionados aqui na Palavra de Deus. Tem comprovações arqueológicas que ultrapassam em muito as evidências de escritos filosóficos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. No entanto, a sociedade ainda continua dizendo que esse livro é um livro ultrapassado, démodé, inventado pela cabeça de meia dúzia de pessoas. Enquanto isso, a sociedade não tem outra resposta, porque nem seus gurus, nem seus livros, nem seus líderes, nem seus políticos têm conseguido responder ao anseio mínimo da sociedade de valorização da vida, de amor ao próximo, de convivência pacífica. Mas Jesus, que veio há 2000 anos atrás, proclamou verdades tão poderosas, capazes de transformar a vida do mais vil delinquente, do mais vil pecador, do homem que talvez vivendo uma vida normal, até sem muitos altos e baixos, ainda experimenta o vazio dentro de si. Jesus é capaz de preencher esse vazio de uma forma extraordinária. E nós não estamos aqui abrindo a palavra de Deus para falarmos de uma religião, nem para fazermos prosélitos, pessoas que porventura possam agora se unir à nossa igreja, porque nós estamos agora convidando você a fazer parte de um clube. Não, não. O que nós queremos é que você conheça Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o servo que se fez gente, o Deus que se fez gente, que se doou por nós, que mostrou claramente o seu amor se dando na cruz do Calvário e dando a você uma oportunidade de conhecê-lo na intimidade, não como a religião prega, mas como a Bíblia o mostra. Jesus disse uma vez aos seus discípulos: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, tampouco o poder de Deus. É quase como dizer assim: vocês manuseiam mal o equipamento que tem nas mãos porque vocês não leem o manual. Ligam 110 no 220. Apertam botões que deletam ao invés de botões que armazenam. Cometemos erros todos os tempos, a todo tempo, aliás, à medida que lidamos com as coisas ao nosso redor, com a própria natureza, com a nossa própria vida e muito mais com os nossos relacionamentos. Então eu quero hoje à noite, em nome de Jesus, pedir que você que está me ouvindo aqui, que talvez não conheça ainda a palavra de Deus, você que está na internet, você que está na tendinha, que dê uma oportunidade para você compreender a dimensão bíblica do que na verdade é viver espiritualidade. Nós vamos decifrar hoje à noite aqui, ou vamos declinar através da palavra de Deus, quais influências espirituais são exercidas sobre os seres humanos, a ponto das pessoas se tornarem escravas daquilo que as destroem, a ponto de não terem condições de frear o mal que vem sobre si, a ponto de pegar uma pá e cavar a sua própria sepultura, pela boca, pelos olhos, pelas mãos, pela caminhada, pelos relacionamentos e tantas outras coisas. Jesus tem a resposta. Grandes homens de Deus na história, grandes cientistas de verdade, reconheceram a existência de um Deus todo-poderoso, criador de todo esse universo, indizível, inescrutável. E esse Deus maravilhoso decidiu se revelar através da natureza, e através da história, através de Jesus e através da sua palavra. Prestem atenção. O nosso intuito ao denunciar qualquer coisa que aos olhos da Bíblia parece estar na contramão
dos caminhos de Deus não é uma discriminação. A nossa sociedade hoje está de tal forma relativizada que já não existe mais nenhum absoluto admissível. Ninguém pode pregar algo dizendo que é verdade, porque logo vão dizer, verdade é coisa relativa. É verdade, cada um tem a sua verdade, cada um faz a sua verdade. Ninguém manda em ninguém. E por isso o indivíduo pode olhar para uma criança como olha para uma mulher adulta e abusar dela do mesmo jeito, porque é a sua verdade. Já se está fazendo apologia da pedofilia, em nome de que uma criança pequena tem inclinações sexuais que devem ser respeitadas, porque ninguém pode absolutizar a opinião e a vivência de uma criança, mesmo que ela tenha 5 anos de idade. Esta é a nossa sociedade, que em nome do racional, da lógica e da inteligência, continua enrolando todo mundo e se autodestruindo, sem dar oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem a dizer através da palavra. Esse é o meu desafio hoje à noite. Eu quero começar abrindo um texto da palavra de Deus que está lá em Gênesis. É uma história já conhecida. Adão e Eva. Ah, isso aí é igual Peter Pan, Papai Noel, He-Man. Você pode até achar desse jeito, mas por incrível que pareça, os princípios, os valores, o que é descrito aqui em termos do relacionamento do primeiro casal, e me parece muito lógico que se nós estamos aqui hoje, por exemplo, no Ceará, na população que temos nesse estado hoje, é bem provável que há alguns milhares de anos atrás, um casal chegou por aqui, alguns casais chegaram por aqui, bem poucos. E a população foi aumentando, 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 aumentando. Por isso me parece muito lógico pensar que o Deus Criador começou tudo a partir de um homem e de uma mulher, que se reproduziram e multiplicaram a ponto de encher o planeta, de habitar a terra como hoje nós temos gente em todo canto, em todo lugar, aos bilhões. Então, preste atenção, é muito mais do que uma história, uma parábola, um conto de fadas. Princípios valiosíssimos, embora em linguagem figurada em alguns momentos, nós podemos compreender essas figuras claramente quando elas têm nome e demonstram sentimentos e ações muito parecidas com as nossas nos dias de hoje. É assim que a Bíblia descreve o ser humano. É um manual sobre a existência humana. Não é um livro de ciências, não é um livro de geografia, nem tampouco um livro de história ou de matemática. Não pretende ter a precisão científica, mas fala da vida do homem como nenhum outro livro, porque ela é inspirada pelo Deus Criador de todas as coisas. Quero convidar você a abrir comigo em Gênesis capítulo 3, e eu os convido a se colocarem em pé, só para a gente trocar de posição um pouquinho. Você vai ficar sentadinho aí algum tempo, e a gente faz essa leitura. Quem quiser pode permanecer sentado, não tem problema, aqui não é nada obrigado, aqui você é convidado e graciosamente colocado para ouvir a palavra de Deus. Gênesis 1, 2 e 3 é o que o próprio livro diz, o começo, o início. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, a criação de toda a natureza, quiçás do universo. Gênesis capítulo 2 é uma descrição mais focada da criação do próprio ser humano, homem criado à imagem e semelhança de Deus. O capítulo 3 é a descrição da queda do homem, de que forma e de que maneira o homem sucumbiu ao desobedecer um mandamento divino. Então, vamos ler nesta perspectiva. Diz: a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui a serpente é a serpente mesmo, é um animal que talvez incorporado, eu vou falar mais sobre isso, dialoga com a mulher e começa a colocar dúvidas no mandamento divino, que foi muito claro. Ele coloca dúvidas fazendo uma pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Deus havia dito para não comer. A mulher responde à dúvida, aumentando a severidade do mandamento, falando em não tocar. E o mandamento era claro: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Existem milhares, bilhares de opções. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Nada disso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui já tem a instituição da família, marido e mulher. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, escondendo aqui aquilo que era tão natural, um diante do outro. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou de forma misericordiosa: onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Culpou a outra. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui no verso 15, transcende o animal para algo muito maior que aconteceria com a descendente da serpente e a descendência da mulher. Inimizade. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores, ou em meio de dores, dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa palavra para o teu será melhor traduzida contra o teu marido, vou mostrar já já. E ele te dominará, ou governará. Aqui tem uma guerra dos sexos estabelecida. Então, e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E o expulso homem colocou querubins, anjos,
ao redor do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, abre nossa mente, nosso coração para a compreensão de textos tão profundos, mas ao mesmo tempo tão simples. Que o Teu Espírito faça uma obra aqui neste lugar, abrindo o entendimento de quem veio ouvir a Tua palavra ou está ouvindo pela primeira vez, e do Teu povo para que compreenda de verdade o papel de cada um de nós, Senhor, dentro da família e as lutas e batalhas espirituais que temos. Para a glória do Teu Filho Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. O assunto não é água com açúcar, não é simples, não é fácil. Mas é palavra de Deus, e nós não podemos omitir a verdade, deixar de pregar ao povo de Deus e às pessoas que também têm interesse ou demonstram interesse nessa palavra. Família, campo de batalha espiritual, campo de guerra espiritual, mais do que guerra de palavras, mais do que guerra de poder humano, mais do que guerra de personalidades, mais do que a guerra de preferências. A família, o lar, é um centro de batalha espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre este mundo espiritual. A crença popular admite hoje, até chamado de folclore cultural, que você creia em entidades, espíritos, há também os que creem em anjos, há os que admitem que pessoas são incorporadas, possessas por um tipo de espírito que se manifesta como às vezes em alguns locais de culto chamado afro-brasileiros ou afro-brasileiros. Mediunidade, há pessoas que acreditam que há pessoas que têm sensibilidade espiritual e que precisam e devem desenvolver a sua mediunidade para intervir no mundo espiritual, recebendo mensagens de outros espíritos. Fala-se em transe, encostos, fala-se em psicografia, escrever coisas que alguém que já faleceu transmite. E hoje nós temos na nossa cidade peças teatrais subsidiadas pelo governo, por empresas, e o teatro transcendental mostra um pouco dessa faceta em que o ser humano, a despeito de tecnológico, a despeito de ser pós-moderno, a despeito de ser tão avançado, ele abre um pouco da sua guarda para acreditar na possibilidade de influências espirituais na sua vida. Talvez poucos de vocês sabem, mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns gurus espirituais, que tem nos artistas, por exemplo, de televisão e alguns jogadores, isso é muito comum, verdadeiros líderes espirituais que invocam espíritos a fim de que eles sejam bem-sucedidos naquilo que fazem. A consulta é constante. E isso então é admitido claramente, sem nenhum questionamento sobre a origem e nenhuma compreensão real sobre o meio. Mas as pessoas admitem psicografia, orixás, afroanimismo, supondo atividade extracorpórea, fora do corpo, exorcismo, crença e realidade vão se misturando com a comprovação dos fatos, porque o que se diz existir, às vezes de fato se manifesta. Então se manifesta a ponto do indivíduo dizer, puxa, eu quero, uns têm medo, eu não quero nada com isso, mas ele aceita que isso exista. Outros procuram uma manifestação dessa através das religiões afro que estão aí oferecendo, e também aqueles da linha mais intelectual, que buscam na espiritualidade algum tipo de relação com espíritos. Mas a realidade bíblica qual é? E antes que você rejeite qualquer tipo de afirmativa da nossa parte enquanto evangélicos, eu gostaria que você abrisse para mais uma possibilidade de fazer uma releitura de tudo isso que acontece à luz daquilo que Jesus diz.
Não acerca do que as pessoas, os gurus dizem, mas acerca do que a Bíblia diz. O mundo espiritual é descrito na Bíblia como sendo uma atividade real, uma atividade de espíritos maus, que na Bíblia são chamados de anjos decaídos, espírito de demônios. É assim que a Bíblia descreve, é assim que Jesus articula essa atividade espiritual. E são entes que militam contra os planos de Deus, enquanto existem seres angelicais que militam a favor de Deus. São ministros de Deus. Então, a exemplo do que fizeram com Jesus, a exemplo do que fizeram com Paulo, a exemplo do que fizeram com os cristãos ao longo dos séculos, essas entidades ainda atuam nos dias de hoje. E há uma premissa básica que eu quero, antes de ouvir um testemunho aqui hoje à noite, lhes dizer com clareza. Nenhuma dessas manifestações subsistem, tem força, tem poder, são capazes de permanecer quando o nome de Jesus é invocado. Vou falar de novo. Nenhuma dessas entidades, eu sou filho de pais espíritas, frequentei durante anos, conheço não por ouvir falar. Na época em que meu pai me permitiu, achando que eu era jogador de futebol, passar por alguns times amadores lá em São Paulo, eu fui levado pelo empresário, que era um frequentador de terreiro, a participar de trabalhos a fim de que eu pudesse, de repente, engrenar e ser um jogador de futebol. Então, eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar, mas daquilo que eu vi e experimentei pessoalmente, até o dia em que Jesus entrou na minha vida para valer. E eu volto a repetir, em nenhuma instância, seja de um terreiro, seja de um centro, seja de uma casa, seja de um lugar, seja de uma circunstância, em nenhuma instância em que um espírito, seja ele do bem ou do mal, pareça ele com o bem ou pareça ele ser do mal, não importa, nenhum espírito subsiste, aguenta quando o nome de Jesus é proclamado. Sabe por quê? Amém. E para você, esses aplausos não são para mim, é para a verdade que está sendo dita. Porque nós reconhecemos que o nome de Jesus, ele tem um nome acima de todo nome. Só isso. Por isso o apóstolo Paulo, por isso os discípulos de Jesus, lá no início da igreja, eles saíam por aí, quando viam pessoas atormentadas pelo Espírito, eles diziam, em nome de Jesus, sai. E eles saíam na hora. Mas o nome de Jesus também não é uma espécie de abracadabra, não é um sim-salabim, não é uma frase mágica. É preciso que você tenha uma real intimidade, um conhecimento desse Cristo. É preciso que você pessoalmente tenha um dia feito uma decisão de pertencer, de seguir, de andar com Jesus, após Jesus, porque aí você fala com autoridade que os demônios, os espíritos, sejam eles quem forem, eles reconhecem. É tanto que em Atos capítulo 19, quando um grupo de filhos de sacerdote viram o apóstolo Paulo expulsando essas entidades, anulando o trabalho dessas entidades, eles disseram, oba, vamos ganhar dinheiro com isso, porque eu ouvi ele falar o nome de Jesus e os cabras saíram correndo. Então eles saíram, quando viram alguém em apuros, eles disseram, opa, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Porque eles mesmos não tinham convicções, era a mesma coisa que dizer assim, em nome do Jesus que aquele Paulo lá acredita. E aí, quando eles tentaram fazer isso, os espíritos deram uma surra tão grande neles. Porque a identidade dos próprios espíritos falaram na hora, dizendo, eu sei quem Paulo é, eu sei quem Jesus é, mas vocês eu não reconheço. E aí, toma peia, apanharam demais.
Porque quando você invoca esse nome para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para as relações dos seus filhos, para as relações da sua esposa ou com sua esposa, seu cônjuge, você tem que crer nele de verdade. Não é crer na igreja batista, não é crer no pastor Armando, não é crer na igreja A, B, C e D, é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Fim de conversa. Então isso é para esclarecer. Socorro, vem cá. Vamos ouvir um testemunho da Socorro, que eu conheço há alguns anos. E, de novo, com todo respeito a qualquer pessoa que nos ouve, ou que está na internet, ou aqui, que porventura esteja familiarizada com esse tipo de atividade espiritual, nós lhe respeitamos. E só estamos pedindo que você ouça. E que o Espírito de Deus lhe dê hoje a oportunidade de ouvir, de verdade, em nome de Jesus, o testemunho desta mulher, e depois nós vamos continuar com a explanação da palavra de Deus. Saúde da amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como a igreja costuma se apresentar, oi, eu sou Socorro, discípula de Jesus Cristo, mãe de um filho, Daniel Fabrício, há 23 anos servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Sou profissional na área de saúde e hoje eu vou compartilhar um pouquinho de algo que aconteceu comigo na vida espiritual. Um pouco da minha vida antes e depois do meu encontro com Jesus. Tudo começou no dia 19 de novembro de 1981, quando no dia do meu aniversário, junto com familiares e amigos, fiquei possessa por espíritos violentos a ponto de terem que me amarrarem. Logo chamaram um pai de santo que morava próximo ali e disse que eu era média e teria que desenvolver a minha mediunidade, lá no seu terreiro de Umbanda. Fui levada ao baixo espiritismo por minha irmã e ali começou uma jornada de muita luta e de muita turbulência espiritual. Tornei-me frequentadora do Centro de Espírita e do Terreiro de Umbanda por mais de 6 anos. Experimentei todo tipo de possessão, bebida, sangue de animais vivos, nos rituais macabros, até que um dia, saindo de casa toda vestida com roupas de Umbanda, me senti tão perdida que disse a mim mesma: vou sair disso porque isso não é coisa de Deus. Quando comuniquei que iria sair, começou logo uma grande dor de cabeça, e lá no terreiro o pai de santo mandou que alguém fosse me chamar, a pedido do Zé Pelintra. Fui e disse para o rapaz que veio me chamar que eu não pisaria mais ali. E naquele momento eu comecei a sentir uma grande dor de cabeça. No dia seguinte fui trabalhar e fui atropelada por um carro, acordei no Instituto Dr. José Frota. Com muito medo dos espíritas, acabei colocando um centro de Umbanda na minha casa, juntamente com uma amiga Valderina, hoje serva de Deus também. Trabalhava na minha casa nas quintas e na sexta e fui consagrada às orixás, declarada filha de Yansan e Oxóssi, entidades malignas. Em 1989, meu pai, enfermo, convertido a Jesus, me chamou e disse: minha filha, vai participar da oração e sai da Umbanda, pois isso não é coisa de Deus. Então eu respondi para ele: pai, se Deus lhe curar, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Então ele falou para mim: não faça isso, vá participar da oração. Resolvi orar com os crentes e senti algo muito estranho. Foi quando eu falei que queria conhecer a Deus. E naquele momento uma senhora orando disse: Senhor, vai ao encontro de alguém que está abalada pelo demônio e liberta, em nome de Jesus. E naquele momento eu não lembro de mais nada. Quando acordei, já estava do meu lado toda a minha família e comecei a chorar e pedi para me levar a uma igreja evangélica. Foi quando minha irmã Carmita levou-me à IBC, que se reunia numa palhoça no Colégio Querigma, e fui apresentada ao pastor Armando Bispo e à irmã Iracema. Fiquei encantada com aquele lugar
e perguntei para ela, realmente isso aqui é uma igreja? Logo conversando com ela, ela me apresentou ao pastor Armando e conversei com ele. E falei da minha decisão com Jesus. E ele me levou até o púlpito e pediu para que a igreja ficasse de pé, impondo as mãos para orar sobre mim. Naquele momento, o pastor Armando falou que a partir dali eu ia ter uma grande batalha espiritual. Realmente, tudo realmente aconteceu. Por muito tempo, assistindo os cultos, ouvindo a palavra, eu ouvia vozes, gargalhadas diabólicas e música da Umbanda. Perseguições e opressões. Coisas estranhas aconteciam na minha casa. Um dia, costurando, que eu tinha uma confecção, com 2 moças, começou a minha máquina a dar problema e a cadeira a tremer comigo. Fiquei com medo e comecei a clamar por Deus. Me ajuda e me tira daqui agora. E Deus, ouvindo o meu clamor, me levantei e chamei as 2 moças para orar. Naquele momento em que nós começamos a orar, Deus fala profundamente ao meu coração. Tira tudo, todas as imagens que ainda se encontram dentro daquele terreiro e joga fora. Resolvi ir até lá o quarto com minhas 2 moças e chegando lá, para minha surpresa, já estavam todas quebradas. E eu falei, Deus passou aqui. E naquele momento nós colocamos tudo dentro de um saco e jogamos no lixo e gritei bem alto para o diabo ouvir. Toma tudo que te pertence, pois a minha vida agora é do Senhor. Hoje eu louvo e agradeço a Deus pela vida da minha irmã Carmita e do meu irmão Eduardo, que foram os primeiros a falarem de Jesus para mim. Me lembro dizendo para eles que ficassem com as religiões deles e me deixassem em paz com a minha. E fiquei surpresa com a Bíblia que minha irmã me deu de presente. E a partir daquele momento, foi que eu comecei a ler, depois da minha convenção, e entender o propósito de Deus na minha vida. Essa Bíblia, ainda hoje tenho ela guardada, e me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu comigo. Lembro também do propósito de Deus na minha vida, na vida da minha família, porque eu tenho a certeza do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, que jamais, não me abandona, que está comigo a todos os momentos da minha vida. A igreja, eu agradeço os cuidados da igreja de Jesus, me ajudaram a vencer muitas batalhas contra o inimigo de Deus. Por isso, hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu agradeço aos irmãos. Guerra espiritual. Isso é uma história de quem foi liberto de entidades que oferecem muita coisa. Lucro imediato, amor imediato, dinheiro imediato, sucesso imediato. Mas o discurso não é diferente daquele que ofereceu para Jesus, lá no Novo Testamento, os reinos do mundo. Quando confrontado pelo próprio inimigo de Deus, Jesus teve que ouvir essa oferta que nós recebemos hoje. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas tudo que Ele dá tem um preço muito alto e as pessoas pagam isso. O que Jesus dá, o preço é alto, mas Ele pagou na cruz do Calvário. E não coloca sobre nós nenhum jugo, senão a nossa libertação total, para viver completamente independente das entidades rasteiras e para depender apenas do Senhor Jesus e da presença do seu Espírito, que traz vida, saúde, harmonia, paz para dentro de casa, para dentro da família. Tudo começou no Éden.
essa guerra, essa intrusão do inimigo começou no Éden. Nós vamos falar desse assunto neste domingo e no próximo domingo. Eu vou até onde o relógio permitir. E no outro domingo nós vamos continuar esmiuçando esse assunto e aplicando nas relações entre pais e filhos, marido e mulher, e em todas as relações do ser humano. Adão recebeu um mandamento, já vimos isso. Ele foi incumbido de guardar o Éden, Gênesis 2:15. E por preeminência, ele recebeu a incumbência de nomear os animais, compreendendo que naquela cultura quem desse o nome tinha o direito sobre, a preeminência. Por isso ele fez isso inclusive com Eva, que lhe foi dada como sua metade, sua companheira, para que ele também a guardasse, cuidasse dela. E ele dá o nome a Eva. Eva ouve o inimigo, porque Adão foi omisso, não foi companheiro, descuidou-se da sua amada e não a protegeu, porque a incumbência foi dada a ele, de cuidar do jardim, de zelar pelo bem-estar das criaturas de Deus, inclusive da sua companheira. Então Eva, por um momento, ouviu o inimigo. Parece-me que pelo texto bíblico, a serpente foi o animal usado para uma incorporação espiritual de um anjo caído chamado Satanás, diabo, um querubim, conforme a Bíblia descreve. Há um diálogo aqui que você pode achar uma loucura, mas não é difícil você frequentar qualquer reunião do baixo espiritismo e ver animais se manifestando, sendo possuídos por outros espíritos. No Novo Testamento, Jesus liberta alguém lá de Gádara, e o pedido daqueles demônios é que eles sejam incorporados agora numa manada de porcos, e isso aconteceu, está no Evangelho de Jesus. É complicado você dizer que é cristão e crê em Jesus e não acreditar nas coisas que ele viveu, que ele falou, que ele fez. Por isso nós temos que persistir nessa coerência. Ser cristão é conhecer Jesus, é saber como ele viveu, é seguir o seu exemplo, é entender suas lições. Jesus falou sobre o inimigo, sobre o diabo e Satanás mais do que ninguém na Bíblia. Mais do que, aliás, do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Então, não podemos dizer que somos cristãos, seguidores de Cristo, se não temos a noção que Jesus tinha dessa batalha espiritual. Eva ouviu o inimigo incorporado numa serpente, influenciada, confusa, ela torce o mandamento, aumenta a severidade divina, quando Deus disse, não coma desse fruto, apenas. É como se Deus tivesse dito, peguem todos os grãos de areia de todas as praias do Brasil. Mas tem uma areia, só um grão, pintado de vermelho. Nesse aí, você não toque. O dia que você tocar, você morre. É a mesma coisa que dizer para uma criança pequena, quando você sai de casa, não mexa no meu som, não mexa no meu computador, não mexa no meu iPod, não mexa no meu telefone. Aí você vira as costas, ela tem todos os brinquedos do planeta, mas ela vai em cima daquilo que você disse não. Parece uma tendência natural, né? Dá para escrever a mesma história com os nossos filhos dentro de casa, quando você diz não, e ele vai e pega exatamente aquilo que você disse para não pegar. O dedinho vai para cima, olha para você e vai, aperta o botão errado. Não põe o dedo na tomada, dá choque. Onde é que ele vai botar o dedo? Na tomada. Parece uma tendência do ser humano. Eva fez a mesma coisa. Acabou torcendo a verdade divina, aumentando a severidade de Deus, duvidando da bondade de Deus e querendo, assim como o inimigo, ser igual a Deus, acabou cedendo. E aí, nós temos a ponderação do absurdo de querer ser igual a Deus, ignorando o mandamento, come do fruto, divide com o seu marido omisso, que deveria guardá-la, cuidar dela,
Ambos se escondem de Deus e se escondem um do outro. Há uma espécie de cortina agora entre eles, não mais aquela intimidade. Um ao outro estavam nus e não se envergonhavam. Aí vem a vergonha, vem o medo de Deus, a tentativa de se esconder do Altíssimo. Por isso o homem procura a madrugada, procura o escuro, procura a internet quando ninguém está, procura um motel onde o indivíduo tem que entrar e ninguém sabe a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. Ele pensa que Deus não está lá. Ele pensa que ele pode fugir de Deus, porque a religião ensinou para nós brasileiros que Deus está circunscrito a uma catedral, ou que Ele está numa imagem que precisa ser carregado de vez em quando. Cuidado, cuidado. Eu me lembro de uma reunião que eu frequentei uma vez, há anos atrás, começando um estudo bíblico entre religiosos romanos, e o irmão, o amigo não queria que eu começasse a reunião, que era para explanar simplesmente a Bíblia, enquanto Cristo não chegasse. E eu fiquei sem entender. Ele disse: pastor, o senhor não começa não, porque aqui nós temos costume de começar a reunião quando Cristo chega. E eu fiquei intrigado, disse: o que será que ele está tentando dizer? Eu disse: meu amigo, Jesus está aqui. Ele disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meio dele, Ele está aqui. Ele é tão onipresente, onisciente, onipotente. Ele está vendo tudo, como um ser humano vê o caminho das formigas. Mas enquanto não chegou uma estatueta de Cristo, que Ele botou em cima da mesa, eu não pude começar a reunião. Quando eu olhei para aquilo, eu disse: puxa, Ele está dizendo que isso é o Cristo. Se esse Cristo tivesse algum poder, a nossa Assembleia Legislativa não seria o que é, porque lá tem uma estátua de Cristo maior do que qualquer deputado. Qual o poder? O Salmo 115 diz: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem boca e não falam, e as pessoas ainda se rendem, ainda se inclinam diante daquilo e pedem graças, porque a igreja ensina isso, de que Deus está ausente. Por isso o homem ainda continua pregando a mesma peça, ou tentando pregar essa peça nele mesmo, de dizer: eu posso me esconder de Deus, eu apago Deus da história, apago Deus da ciência, apago Deus dos meus negócios, apago Deus dos meus relacionamentos, e eu vou viver como eu quero, como se Deus não existisse, como se Deus não intervisse, como se Deus não pudesse de verdade punir, disciplinar e exigir uma vida de santidade. Há consequências. Assim fez a mulher. Ambos se esconderam de Deus e um do outro. Vergonha, medo, alienação, separação, morte, dores multiplicadas no parto e a consequente guerra dos sexos em Gênesis 3,16. O teu desejo, mulher, agora vai ser contra o teu marido e ele vai te dominar. Não era para ser assim. Não precisava haver uma guerra por poder. Mas é o que nós assistimos todo o tempo. Guerra dos sexos. Guerra por domínio. A submissão, a insubmissão, a autoridade. O déspota, a déspota. E aí nós vamos arruinando a raça humana, dividindo casais e famílias, deixando os filhos confusos, porque a guerra foi estabelecida lá em Gênesis 3,16 por conta exatamente do erro. O livre-arbítrio, que ignora o mandamento e a liderança e a sedução do inimigo, sempre vão acabar em maldição e morte. Portanto, queridos, preste atenção, negar a existência das forças que emanam de entidades espirituais é um suicídio intelectual, espiritual, porque a guerra existe, está estabelecida, ela atua dentro da sua casa, essas forças atuam dentro da nossa casa, elas invadem a nossa vida, elas ensinam nossas crianças, elas tomam a mente, os desejos, elas dão forma ao comportamento dos nossos filhos, e nós vamos nos afastando uns dos outros, e nos separando, e brigando, e tendo contendas, e iras, e acessos, e preferências malucas, que muitas vezes lá no fundo a gente está dizendo: não era bem isso que eu queria, mas agora eu já destruí, agora eu já acabei, agora eu já
deturpei tudo, agora eu já abandonei, agora eu já traí, agora eu já abandonei, já deixei de lado. Forças espirituais. Negar a ação do diabo e seus demônios seria o mesmo que chamar Jesus de impostor e relegar o cristianismo a um moralismo utópico ou simplesmente uma pregação positivista. Em Efésios 6, de 11 a 12, Paulo adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, que é um anjo, um ser espiritual que atua. Porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra o quê? Carne e sangue, o sangue e carne. O que ele quer dizer com isso? A sua guerra nem sempre é contra o seu patrão, contra o seu amigo de trabalho. Sua guerra nem sempre é contra o teu marido, contra a tua mulher, contra o teu filho, contra o teu pai, contra o teu vizinho. A sua luta não está simplesmente no ângulo humano. Paulo está dizendo: a sua luta tem seres espirituais por trás, ela é espiritual. Por isso você tem que se conectar com aquele que tem um nome acima de todo nome, a fim de que você possa ter vitória em batalhas que você diz: eu não entendo porque ele não muda, eu não entendo porque ela não muda, eu não entendo porque ele persiste em fazer isso, eu não entendo porque meu filho se entregou a isso, minha filha se entregou àquilo. E você não entende porque você não tem a dimensão da batalha espiritual que paira sobre a vida das pessoas nesse planeta. Experimenta. Faça um teste. Se você é cético, faça um teste. Invoque o nome de Jesus. Peça para o Senhor te libertar de vez. Libertar a tua casa, a tua família, o teu negócio, os teus relacionamentos. E você verá a libertação que vem em nome de Jesus. Experimente. Glória a Deus. Queridos, porque segundo a Bíblia, agora preste atenção, Deus determinou na sua criação que seres angelicais, espirituais, estejam ligados às estruturas de autoridade, nos países, no governo, nas instituições, igrejas, famílias, indivíduos. Por exemplo, quais são as esferas da administração divina da sua criação? Primeiro, do bem. Os anjos são mensageiros e ministros a serviço do povo de Deus. Nada a ver com aqueles milhares de anjos no livro da Mônica Bonfiglio, que tem anjo para tudo quanto é canto, tudo quanto é nome diferente. Cada dia do ano tem um anjo diferente. Estou falando desses que aparecem na Bíblia. Eu estou falando da Bíblia. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está aí, ó. Os anjos são seres, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você não tem ideia, você não pode ver. Eles poderiam até incorporar, mas a razão que Deus não permite que eles apareçam é porque nós temos a tendência de adorar a criatura ao invés do Criador. Se nós pudéssemos ver essas manifestações da forma que Deus apresenta na sua palavra, nós seríamos angelólatras, nós iríamos adorar os anjos. Mas o Senhor diz que eles existem para ministrar em teu favor. Muitas dos livramentos na sua vida é porque Deus providenciou seus ministros para lhe livrar com uma palavra de ordem. Vai lá e livra. Lembra da época que você não tinha Jesus? Quanto livramento? Como Deus te preservou mesmo assim? Quantas loucuras eu já fiz na minha vida, quantos perigos de morte, perigos de vida, e o Senhor me preservou, mesmo eu sendo alheio a Ele. Deus parece que foi me guardando ao longo da história, para que um dia eu pudesse abrir os meus olhos e conhecê-lo. Ele faz assim com você também. Ele serve, os anjos servem. Satanás sabia que Jesus tinha anjo ao seu dispor. Em Mateus 4,6 ele diz: mas aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, não é? Eles te sustentarão nas suas mãos. Então Satanás dizia: pula, vai,
Deus não tem anjos que vão te amparar? Ele sabia, porque ele é um anjo, querubim, do mais alto grau, da maior hierarquia, da mais alta hierarquia angelical. E ele disse: Jesus, pula daí, você não é o bom, você não é o filho de Deus, pule, para ver se Deus não vai te sustentar. E Jesus disse: você não vai, ao Senhor teu Deus não tentarás. Não é para tentar o Senhor, não preciso disso, eu não preciso provar quem eu sou fazendo esse tipo de coisa. O diabo queria exatamente isso, que Jesus deixasse o seu caminho normal de sofrimento, de ir à cruz, de pagar o preço, de demonstrar amor por mim, por você, para pegar um desvio, transformando pedras em pães quando ele estava com fome, saciar uma necessidade legítima de forma ilegítima. Saciar sexo fora do relacionamento legítimo de amor, de compromisso no casamento, é saciar uma necessidade legítima de forma ilegítima. Querer comer a custas de roubo é satisfazer a sua fome legítima de forma ilegítima. Transformar pedras em pães seria a mesma coisa. O diabo faz isso com você. Você não está querendo, você não está precisando, você não está afim, você não está com vontade. Pega, come, leva, usa, abusa, abandona, troca. Ninguém vai saber, ninguém vai ficar sabendo. Deixa a tua família, deixa a tua casa. A grama lá é melhor, é mais verde. A mulher do outro é melhor. E assim nós vamos continuando ouvindo a voz do inimigo, como Eva ouviu lá dentro, lá no Éden. Os anjos do bem fecham a boca de leões, trazem o recado de Deus. Miguel é guardião de Israel, conduzem mortos à presença de Deus. Na disputa entre Miguel e Satanás, um anjo, aliás, um arcanjo e o querubim, lá em Judas, versículos 8 e 9, ao contenderem acerca do corpo de Moisés, matéria difícil, Miguel não ousou desrespeitar a autoridade hierárquica do diabo. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. O fato dele ser do mal não significa que você pode se rebelar contra, ou tratá-lo com desdém. Em Romanos capítulo 13, Deus diz que as autoridades foram constituídas por Deus sobre a sua vida, como são sobre a minha vida. Eu tenho que obedecer o policial na rua, quer ele seja bom, quer ele não seja. Eu tenho que obedecer o governo, quer ele seja bom, quer ele seja mau. Eu tenho que obedecer os meus pais enquanto eu sou jovem dentro da minha casa, quer ele seja bom, quer ele seja mau, ou eles sejam bons ou maus, porque a autoridade foi constituída por Deus. Não se rebele contra ela, porque existe uma transação angelical e espiritual em jogo. Por isso os anjos sabem muito bem seu lugar. E os do mal? Deus permite a ação do diabo e seus anjos nas áreas em que a vontade e o pecado humano permitem, ou por explícita permissão, como no caso de Jó. Lembram Jó? Ele permite a ação maléfica sobre indivíduos, permite anjos caídos dominando sobre nações idólatras, príncipe da Pérsia, da Grécia, de Tiro, príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, príncipe deste mundo, e aí vai. Então preste atenção. Existem esferas de atuação de seres angelicais sobre as nações, sobre as igrejas, sobre indivíduos e sobre a tua família. Sobre as nações, alguns exemplos. Isaías 14:12, tu que debilitavas as nações, segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, para que não mais enganasse as nações. Apocalipse 23. Igrejas, aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse, Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você perdoa alguém na comunidade, Satanás não leva vantagem. E preste atenção aqui, agora um parênteses aos crentes de plantão. Quando um membro do corpo de Cristo, comunidade que se manifesta não no templo, como verbalizam algumas dessas novas igrejas
que se chamam orgânica, inorgânica, desorgânica. Essa história de que os indivíduos agora vivem em PGs e que não tem endereço, não tem nada. Eles só trocam o nome, porque em algum lugar eles se reúnem, em algum endereço eles têm que estar. Não querem ser chamados de pastores de um lado e depois são chamados de pastor do outro com o título onde é conveniente. Incoerência pura. Respeite a igreja de Jesus, quer ela se reúna num templo, quer ela se reúna na tenda, quer ela se reúna em casa, quer ela se reúne debaixo de um cajueiro. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Respeite. E saiba que qualquer crente em Cristo Jesus que fique para fora da comunhão do corpo de Cristo, seja no PG ou na grande congregação, a Bíblia diz, ele está entregue a Satanás para a destruição do corpo. É estar descoberto. E Deus usa o inimigo como uma espécie de chicote para lhe disciplinar. Não faça isso, não fique de fora. Se você está decepcionado com a igreja, ore ao Senhor da igreja, para que Ele transforme a igreja, renove a igreja, e entenda que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, porque no dia em que um perfeito entrar na igreja, não será mais igreja. Não existe isso. Então ore ao Senhor. E perceba que em tudo isso há uma influência espiritual sobre as igrejas, sobre os indivíduos. Lembra de Pedro? Pedro, o apóstolo, a pedra. Pedro, o grande fundador da igreja. Tu és Pedro. Sobre esta declaração que fizeste, eu sobre tu, Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Pedro em seguida diz, Jesus, se você for morrer, eu não vou deixar. Não, isso não. Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque o próprio Pedro, que é chamado o primeiro Papa, pasme, ele foi influenciado por um pensamento diabólico, a ponto de Jesus dizer para ele, o que você está pensando aí é cogitação do diabo. Você deu lugar ao diabo, Pedro. Você está pensando no seu próprio proveito, você está pensando na coisa política, você está a fim de estabelecer um Estado do Vaticano, acho que é isso que você quer. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para morrer na cruz do Calvário, viver a simplicidade do povo de Deus, pregar o amor e a salvação em Cristo Jesus e marchar contra as hostes do inferno. Eu não vim aqui para estabelecer nenhum Estado, nenhum império, quer evangélico, quer católico, quer espírita. Jesus diz, para trás de mim. Isso é cogitação humana, Pedro. Mas vocês percebem a influência do inimigo de Deus, de um espírito sobre o próprio Pedro? Não para possuí-lo, mas para influenciar a sua mente. Como eu não sei se vocês sabem, né? A revistinha da Mônica é uma revistinha tão bonitinha, não é? Mônica pequenininha, blá, 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 aquelas conversinhas. Hoje tem a Mônica Jovem. E se você ler um pouquinho daquela revistinha, meu amigo, é espírito para todo canto. Os desenhos da televisão ensinam as nossas crianças sobre possessão, sobre como lidar com o espírito das trevas, todo o tempo. Essa é a linguagem. Os garotos estão só agora... Pss, pss, pss. O espírito, o espírito, o espírito, o espírito. Aí você vê um menino desse tamanho, completamente possesso de raiva contra os seus pais, porque eles negaram um presente, um brinquedo, alguma coisa. Porque é a isso que nós estamos expostos. Você abre a TV e é o que tem, é o negócio que incorpora, é o outro que veio, é o outro que era da outra encarnação, é o outro que vem depois, é o outro que faz um trabalho, é o outro que faz uma mandinga, e aí vai, é só o que tem. Sabe por quê? A nossa sociedade relativizou isso, está chamando o inimigo de amigo, de coisa familiar, virou folclore. Você nem pode falar contra, porque senão você vai ser preso. Ao denunciar a existência do inimigo que oprime as pessoas, que desvia as pessoas, que não ensina o que é bom, senão o que é mal, o que é violento, o que é terrível. Povo de Deus, preste atenção. O campo de batalha espiritual é a nossa própria casa. E as famílias são atingidas também. Como Ananias e Safira. Família unida na subversão que permitiu a influência de Satanás. Crentes, mas com o coração cheio das ideias e astúcias das trevas. E eu vou exemplificar aqui, para a gente terminar, num texto de Corinto, capítulo 7, versículo 5. Presta atenção o que o apóstolo Paulo diz. Ouçam, só para exemplificar. Como eu disse, nós vamos continuar semana que vem e ver essa coisa da relação entre marido e mulher, homem, marido e mulher, pais e filhos, e essa questão da relação de autoridade.
1 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo diz assim: você, marido e mulher, vocês devem ter relação uns com os outros, relação íntima, marido e mulher, cônjuge. Você não deve ficar longe da relação de intimidade com a sua mulher ou com o seu marido por muito tempo, a não ser que seja para oração e que haja consentimento mútuo. O texto está lá? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo o quê? Consentimento, por algum tempo, para vos dedicares a quê? A oração, e novamente vos ajuntares. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que é isso? Se Deus separou vocês para viverem o amor, da intimidade, do compromisso, para fazer da atividade sexual dentro de casa o santo dos santos, o lugar da presença de Deus, onde os seus filhos vão saber, papai e mamãe têm uma relação bonita, eles se beijam na boca, eles se abraçam, eles se amam, eles têm um tempo lá que é um negócio tremendo. Eu ainda me lembro, minha filha, nós tínhamos uma regra em casa, acho que eu já contei isso, as meninas só podiam entrar no meu quarto se batessem na porta, e 3 vezes, a quarta não era permitido, bate uma, ninguém atendeu, bate outra. Não atendeu, outra. Aí isso quer dizer, o negócio lá está bom demais. Não... Aí elas não entravam mais. E depois aprenderam isso desde pequenininha, porque eu dizia, olha, aqui no meu quarto, aqui é um lugar onde papai e mamãe têm uma relação de amor, de intimidade. É aqui que papai e mamãe, invariavelmente, né? Foi aqui que nós geramos vocês, é aqui onde nós tivemos a intimidade, do amor, do compromisso. Vocês vão entender isso. E quando é pequenininho, só obedece. Depois você vai explicando. E a curiosidade vai chegando. E um dia eu sei que bateram na porta, e a gente não abriu, e bateu de novo. Um não abriu, e bateu de novo. Um não abriu. A próxima coisa que eu vi foi, no quarto vizinho, tinha uma janela e uma cabecinha olhando. Pegou no flagra. Foi a Midian, pode falar com ela. Aí, né, a gente estava abraçado, continuamos. Sai daí, menina. Vai cair no precipício. Depois nós tivemos que explicar, olha aí, a razão é essa, fique tranquilo aí. Então foram crescendo, foram aprendendo assim. Onde é que o inimigo de Deus entra? Por que tanta infidelidade? Por que os homens não são capazes de cultivar um amor genuíno por uma mulher que, embora seja desgastada pelo tempo, embora tenha seus defeitos, assim como os homens também os têm, não é capaz de amar com o amor de Jesus? Porque aquele momento não é consagrado, não é sagrado. Porque nós trazemos lá de fora a pornografia, a loucura. Nós trazemos lá de fora aqueles filmes pornôs, fazendo um tipo de sexo doente, bestial, onde vale tudo, vale com animal, vale com criança, vale com tudo, vale com objeto, vale com tudo. Então o indivíduo cultiva aquilo que o inimigo vai colocando dentro do coração, ele vai se afastando daquilo que é natural, porque ele não sente mais o gosto pelo natural. Ele bebe tanta coisa estragada que a água não faz mais sentido. Está com sede? Toma coca. Está com sede? Toma guaraná. Porque a água não presta. A água é muito paia. A água não dá aquele negócio. A água não desentope. Aí o cara vai deixando aquilo que é de mais precioso e continua bebendo o que não presta, se arrebentando. É assim nas nossas relações. O que é que Deus está dizendo? Presta atenção. Na sua casa, há seres espirituais atuando para afastar você da sua mulher. Na sua casa, há seres espirituais tentando afastar os seus filhos de você. E você dos seus filhos.
Na sua casa há seres espirituais tentando afastar você dos seus pais, transformar a sua relação numa rebelião. A gente vai ver isso na semana que vem. E quando você se abstiver por algum motivo, ou ter que se abster por algum motivo, chama a tua mulher e diz: querida, eu estou assim, estou vivendo isso, vamos orar, porque eu não estou legal, não estou bem. Nós conversamos abertamente sobre isso, nos momentos difíceis, em que eu passo por momentos de dificuldade, de muita tensão, de muita oração, de busca a Deus, você não tem ânimo para nada quase. Mas quando a gente conversa um com o outro e se submete à oração, estabelece um tempo e um momento, e explica a razão, o Senhor vem, aquieta o nosso coração, fecha os nossos olhos, nos mantém longe da tentação, nos dá força e poder para dizer não para aquilo que vem lá de fora, e depois nós retornamos ao cultivo daquilo que Deus abençoa em nome de Jesus. Eu queria hoje à noite deixar um desafio com você. Olha para as suas relações em casa, olha como está a sua família, olha como está o seu coração. Eu não nomeei aqui nenhum tipo de pecado específico da sua vida, eu não lhe conheço, eu não sei da sua intimidade, eu mal me conheço, mas eu sei de uma coisa: você sabe o que tem lhe afastado do seu cônjuge, ou dos seus filhos, se você anda só, o que tem lhe afastado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, até da comunidade, meu irmão, você sabe. E cogite hoje à noite a possibilidade de ter uma entidade espiritual entrando na sua vida, porque você está dando brecha para criar desunião, para criar infidelidade, para criar desgosto daquilo que é tão natural, tão maravilhoso. A semana passada falamos aqui da televisão, alguns irmãos censuraram, outros irmãos agradeceram a Deus, outros fizeram propósito, outros, quiçá, jejuaram, abrindo mão para oferecer um tempo de qualidade com a sua família, para ler, para conversar, para papear, para descer, para sentar, para estarem juntos, para jogar, para saírem, para reunir os amigos, fazerem algo de útil em nome de Jesus. Preste atenção, aqueles ídolos da casa da irmã Socorro estavam atormentando ela, mesmo depois dela ter entregado a vida a Jesus. Sabe por quê? Ela tinha que se desfazer daquilo. Você precisa ir para casa e se desfazer daquelas coisas que estão lhe atraindo para fora do seu lar, para fora do seu relacionamento. Perceba lá na sua empresa, perceba lá no seu trabalho, perceba lá na sua escola, nos seus relacionamentos. Perceba, a sua luta não é contra carne e sangue, não é o ser humano. Existem seres espirituais por trás. Comece agora com a arma da oração, invocar o nome de Jesus sobre os seus relacionamentos. Vá para casa orar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua cozinha, seu quarto. Deus está levando essa igreja para um tempo precioso de oração. E não representa orar num lugar único, é orar em todo o tempo, em todo lugar, nos grupos pequenos, individualmente, nas tendinhas. Queremos levantar um clamor ao Senhor, em nome de Jesus. A batalha é do Senhor. E o Senhor tem um nome acima de todo nome. Se você está envolvido com essas entidades, e você sabe o quanto você tem sofrido, a troca que fizeram com os benefícios que lhe deram, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Não tem como errar. Ele tem um nome acima de todo nome. Hoje à noite, declare que Jesus Cristo é o único dono e Senhor da sua vida. Todas as entidades que habitam o teu corpo serão expulsas em nome de Jesus. Vá para casa e comece a jogar fora os ídolos que estão impedindo você de ter uma comunhão maior com Jesus. Talvez é o próximo estágio da sua decisão. Vamos curvar nossa cabeça em oração por um tempo, se quiser, se puder, e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano Senhor, o maior milagre que pode acontecer aqui hoje à noite é o milagre das pessoas reconhecerem que Jesus Cristo é Senhor dos senhores, dono de tudo, nome acima de todo nome. O maior milagre que pode acontecer aqui nesta congregação, Senhor, não é a cura de doenças, mas é a cura da doença da quebra do relacionamento. Devolve, Senhor, o coração daquele marido que se foi há tempo
que mesmo estando em casa, morando em casa, está longe da comunhão da sua esposa, da comunhão dos seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que esses espíritos da infidelidade, do adultério, Senhor, da loucura e do vício, estão repreendidos em nome de Jesus, serão eliminados e afastados para bem longe, em nome de Jesus. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor, que as nossas famílias sejam saudáveis, porque elas estão centradas no Senhor. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu relacionamento, entra no meu quarto, na minha cozinha, Senhor, entra em todos os setores, na televisão, no computador, tome conta de tudo, Senhor, e elimina aquilo que nos afasta de Ti, Jesus. Que esta igreja, Senhor, prossiga, vivendo a verdade, pregando a verdade, Senhor. Livra-me do mal, livra-nos do mal, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. E eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de, aberto e publicamente, dizer: hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém? Levanta sua mão aí bem alto. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém publicamente para dizer: eu quero entregar minha vida a Cristo hoje? Aleluia. Eu não vejo daqui, vocês estão vendo. Abracem, louvado seja Deus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém para denunciar publicamente e anunciar publicamente, sem a vergonha: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter o nome acima de todo nome, regendo meus relacionamentos, minha vida, minhas crenças. Aleluia. Você não está aderindo a uma igreja, não. Você está aderindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém para dizer isso hoje à noite? Aleluia. Glória a Deus. Crentes em Cristo Jesus. Esta é uma semana de guerra, mas é uma semana de vitória. Vamos para casa no poder que há no nome de Jesus. E vamos começar a ver relacionamentos serem restaurados. Amém? Pausem para orar sobre a sua casa, sobre pessoas que você conhece. Vamos levantar em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor.